Bom, dentro do tema de energia, vamos trabalhar os combustíveis fósseis nessa aula. Por quê? Nós vimos na aula anterior que da matriz energética atual, né, agora no começo do século XXI, os combustíveis fósseis representam um percentual grande, na casa de 70 e poucos por cento. Então, primeiramente, vamos trabalhar a questão do processo de formação desses combustíveis fósseis, que vem a ser carvão, mineral, petróleo, gás natural e xisto. Como é que é o processo? O processo é muito semelhante, que consiste no soterramento de matéria orgânica, basicamente, em bacias sedimentares ao longo das eras geológicas que já vivemos no passado. Bom, que a Terra viveu no passado. Então esse processo ele tem algumas particularidades. Por exemplo, com relação à matéria orgânica, se for carvão, a origem é exclusivamente vegetal. Ora, se for petróleo, gás, até o mesmo xisto, pode ser de origem animal e vegetal. Então não tem, por exemplo, carvão que foi originado de um soterramento de dinossauros. E com relação às bacias sedimentares, o seguinte, se for bacia sedimentar de ambientes que foi coberto por um mar durante um dado momento, pode ser que hoje não seja mais, mas que lá atrás foi região coberta por água. Por quê? Porque o petróleo é líquido, então ele precisa de água no processo de formação em grande quantidade. Então o petróleo e o gás são encontrados em regiões que são mares rasos, antigos mares rasos. Hoje pode até ser uma região que não esteja coberta por água. Agora, no caso do carvão, como ele é sólido, geralmente ele é encontrado em ambientes continentais e, de preferência, na zona temperada. Isso porque o carvão, para se fossilizar, ele não pode estar submetido a um ambiente com altíssimas temperaturas, então é um processo um pouco mais lento. Tanto que, quando você analisa as eras geológicas, o carvão é muito mais antigo. O carvão data da era paleozoica, no período Permiano e Carbonífero, que é na casa dos 300 milhões de anos atrás, enquanto que o petróleo, né, é formado somente na era Mesozoica. A Mesozoica é menos do que isso, na casa de 200 milhões de anos, num período específico chamado de Cretáceo. Agora, uma observação interessante é que os depósitos de gás natural sempre estão associados às áreas produtoras de petróleo. Ou seja, o gás é uma espécie de um subproduto do petróleo. Até pode encontrar gás próximo a depósito de carvão? Pode, mas é muito mais raro. Outro detalhe é com relação à composição do gás natural. Ele é composto por diversos gases, só que o mais presente é o metano, que é o gás mais simples que existe. É o CH4. O CH4 é um composto orgânico muito simples, com carbono e 4 hidrogênios. Então, quando você queima um gás natural, ele emite uma quantidade menor de carbono, ou seja, a quebra da molécula do CH4 vai produzir menos CO2 do que você queimar, por exemplo, um barril de petróleo ou, sei lá, uma porção de carvão. O carvão é mais poluente que o petróleo, por exemplo. Então, o gás natural ele tem essa vantagem em relação aos seus outros companheiros combustíveis fósseis. Bom, então vamos agora fazer um levantamento sobre a questão do petróleo, né? O petróleo. Então, buscando aqui uma animaçãozinha, como se lá na era Mesozoica, há 200 milhões de anos, existiam os dinossauros, que comiam aí muitos. Alguns eram herbívoros, outros eram carnívoros, mas existiam grandes, extensas florestas e o mundo era povoado por dinossauros. Só que, atualmente, né, hoje eles não existem mais. Por quê? Eles foram extintos. Então é preciso ter um ambiente com rochas cristalinas e sobre essas rochas cristalinas uma bacia sedimentar, que está representando aqui por essa área verde, que é a sedimentação ao longo de milhões de anos. Atualmente, essa região onde habitavam dinossauros, hoje você tem aí uma sociedade, né? Uma indústria, uma fábrica, uma escola, um prédio no mar aqui, dando a ideia de que é a mesma região que no passado foi habitada por dinossauros. Então, onde eles estão? Hoje eles estão depositados, tá certo? Aqui, nessa área que foi coberta por água, que é coberta por água. Então, a grande maioria das jazidas petrolíferas da atualidade são encontradas em regiões subaquáticas, embaixo do mar. Então, a origem, soterramento de plâncton, matéria orgânica tanto animal quanto vegetal, em bacias sedimentares, de ambientes aquáticos, mares e lagos, no período Cretáceo da era Mesozoica. Bom, os dinossauros, eles tiveram seu auge no Jurássico. O Cretáceo é um período que vem logo após ao Jurássico. Com relação a isso, né, as principais plataformas de exportação de petróleo hoje do mundo são em regiões oceânicas. O Brasil tem uma grande produção de petróleo, sendo que
78% dela é encontrada no mar. Bom, com relação à questão geopolítica, listando aí alguns países que têm grandes reservas de petróleo. Essa lista, ela foi editada em 2015, pode ser que talvez em 2020, 2021 seja uma outra lista, mas esses aí sempre estarão nessa lista, se alternando entre o primeiro, o segundo e o terceiro. A Venezuela, um país sul-americano, que há alguns anos já vem reduzindo a sua produção por conta de embargos e fez com que ela preservasse um pouco as suas reservas e tem uma grande reserva de petróleo, seguida de perto pela Arábia Saudita. O Canadá é outro país que também tem uma grande reserva. Irã, Iraque, ou seja, países lá do Oriente Médio, né, juntamente com a Arábia Saudita, assim como o Kuwait, Emirados Árabes Unidos. A Rússia, um país euroasiático, uma grande reserva. Também Líbia, no norte da África, e os Estados Unidos, que tem uma grande reserva petrolífera também. Então, mais da metade, cerca de 60% dessas reservas são encontradas em torno do Golfo Pérsico, na região chamada geograficamente de Oriente Médio. Agora, ter petróleo não significa produzir petróleo. Por quê? Os Estados Unidos aparecem aqui entre os 10 maiores detentores de reservas, só que ele é o país que mais produz petróleo atualmente. Seguido de perto pela Arábia Saudita. Até pouco tempo a Arábia Saudita tinha a maior reserva e também a maior produção, mas foi superada pelos Estados Unidos. A Rússia, que é um país que tem uma reserva importante também, é a terceira colocada em termos de produção. Aí aparece o Irã e oitavo a China, que não figura entre os grandes detentores de reservas. Agora, a exportação. Os Estados Unidos não exportam petróleo para ninguém, ou seja, tudo que eles possuem, eles exploram para eles mesmos utilizarem dentro do próprio território, ou seja, não há exportação de petróleo. Assim como a China também. São países que têm produção grande, mas não conseguem ter autossuficiência em petróleo, são importadores no caso. E aí, quem são os países que mais consomem e os que mais importam? Como os Estados Unidos e a China aparecem aqui em primeiro lugar, tanto como produção e exportação, é também o país que mais consome. Ele tem uma reserva grande, mesmo assim ele precisa importar. É o país que disparadamente é o que mais consome petróleo no mundo, seguido pela China, que é um país que tem também uma população grande, né, mais de 1 bilhão de habitantes, com uma indústria crescente, aparece em segundo lugar tanto no consumo quanto na importação. Em terceiro aparece o Japão. O Japão é um país que tem aí uma indústria muito poderosa, uma sociedade muito desenvolvida com alto consumo energético, portanto, eles precisam importar muito petróleo, consomem bastante e importam quase tudo. A Rússia aparece aí em quarto no consumo, um país com temperaturas muito baixas, né? Preciso ter muito aquecimento durante o inverno, mas eles não importam, ou seja, é um país autossuficiente. E a Alemanha também na mesma categoria que o Japão, um país fortemente industrializado, sem muitas reservas e é um grande importador também de petróleo. Pois bem, com relação à geopolítica petrolífera, é interessante lembrar que lá na década de 40 surgiu uma expressão que são as 7 irmãs, empresas petrolíferas que até hoje existem, como a Exxon, a Mobil, a Chevron, a Texaco, a Gulf, a Shell e a British Petroleum. Bom, a Shell é uma empresa de capital anglo-holandês e a British Petroleum é um capital inglês, no caso britânico. Essas outras aqui são dos Estados Unidos da América. A Exxon e a Mobil atualmente são empresas unidas novamente. Elas fizeram parte de uma empresa no passado chamada Standard Oil. Aí elas foram obrigadas a se dividir em 2 empresas. Nessa época aí elas eram empresas separadas e hoje elas se unificaram. Bom, então é um acordo, tá certo, da cidade de Londres que ratificava o chamado Acordo da Linha Vermelha, que é uma região traçada no Oriente Médio, grande área produtora de petróleo, que era controlado por essas grandes empresas. Então, ratificaram esse acordo e entre os anos 50 e 70, que é justamente o momento em que o petróleo viveu o seu auge, nós vimos aquele gráfico na aula anterior aqui, entre os anos 50 e 70, vivemos a era do petróleo, foi o momento que essas empresas controlavam a produção mundial de petróleo. Chegaram a deter cerca de 90% da produção mundial de petróleo. Hoje já não representam tanto assim. São empresas privadas, tá certo? De países consumidores de petróleo. E buscavam, naquele momento, uma oligopolização. O que vem a ser isso? Quando poucas empresas controlam um determinado setor, um ramo da economia, no caso aí, a extração petrolífera. Esse termo foi recriado em 2007
as novas 7 irmãs, que não são mais as mesmas empresas. São elas a Saudi Aramco, a CNPC da China, a PDVSA da Venezuela, a Petronas da Malásia, a Gazprom da Rússia, a Petrobras brasileira e a NEOC iraniana. Então essas empresas, elas foram criadas com o propósito de manter o controle nacional sobre as reservas de petróleo de países que são grandes detentores de reservas de petróleo. Bom, então quase todas elas, com algumas exceções aí, de empresas estatais, de países que possuem boas reservas. Porque aqui no caso, né, Inglaterra, Holanda, não são grandes detentores de reservas de petróleo, mas são empresas que são atuantes nesse ramo. E controlam apenas 35%, não chega a ser um controle, não chega a formar um trust, por exemplo, com mais de 3/4. Então, é um grupo de empresas, tá certo? Que são chamadas de as novas 7 irmãs. E qual que é o objetivo principal delas? A nacionalização das reservas. Nesse espírito que foi criada, por exemplo, a Petrobras, com o famoso lema, o petróleo é nosso, do governo Getúlio Vargas. Outra questão geopolítica importante é com relação à formação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Para nós, em português, porque em inglês a sigla é OPEC, né, porque o C de country. Quem são esses países? Arábia Saudita, Irã, todos eles da região do Golfo Pérsico, Iraque, Kuwait, o Catar, também os Emirados Árabes Unidos, países localizados aqui, ó, nessa região do Golfo Pérsico. Fora daí, Líbia, Argélia, Nigéria, países africanos, Angola, Gabão, Guiné Equatorial, que é um país pequenininho aqui na região na região equatorial da África. Depois da América do Sul, Venezuela e Equador, Indonésia, esse país aqui, esse arquipélago. Bom, no caso, né, o Equador está aqui como entrou em 2007, que é o ano de ingresso. Observe que ela foi formada nos anos 60, 1960. O único país fora do Golfo Pérsico que é um fundador é justamente a Venezuela. Mas o Equador está como aqui ingresso em 2007, mas ele já havia participado entre os anos de 1973 e 92. O Gabão, que está aqui em 2017, mas ele havia participado anteriormente, entre os anos de 75 e 94. A Indonésia, que participou de 62 a 2008, retornou agora. E no caso, né, o Catar, um país que anunciou a sua retirada da OPEP em 2018. Pois bem, qual é o objetivo dessa organização? É o controle dos preços do petróleo no mercado mundial. Então elas formam um cartel, é um cartel institucional de países, certo, que tem uma forte ascensão sobre os preços do petróleo no mercado mundial. Agora, o carvão mineral. O carvão mineral se formou de uma maneira um pouco diferente do petróleo, porque não existe água, existe uma região de rochas cristalinas, tá certo? E uma grande bacia sedimentar encravada entre rochas cristalinas. E aqui coloco apenas a presença de vegetais, antigas florestas que foram soterradas. Então, essa mesma região, nos dias atuais, é uma área onde você tem uma sociedade vivendo, e em alguns pontos você tem, aqui nessa antiga bacia sedimentar, a formação de depósitos carboníferos. Então, nessa bacia sedimentar aqui temos o carvão mineral incrustado entre as rochas sedimentares que se formaram ao longo de milhões de anos. Então, descrevendo o processo da origem do carvão, soterramento de antigas florestas, ou seja, origem vegetal em bacias sedimentares de ambientes continentais, com um clima frio, no caso, né, de regiões temperadas. Quais períodos geológicos? O Permiano e o Carbonífero dentro da era geológica chamada de Paleozoica, que ela é anterior à Mesozoica, na qual se formou o petróleo. Então, o carvão é mais antigo. O mesmo, né, carvão, ele é, digamos assim, classificado segundo uma escala evolutiva, segundo o seu percentual de carbono. Então são 4 tipos clássicos de carvão: a turfa, lignito, hulha e também o antracito. A turfa tem cerca de 60% de carbono na sua composição, lignito 70%, hulha 80% e o antracito. Quando tem acima de 80%, o carvão é dito coqueificável. Então, hulha e antracito são coqueificáveis. Quando você queima, né, esse material, uma parte vira cinza, outra parte vira fumaça, e no caso
dos coqueificáveis, uma parte vira um líquido escuro chamado coque. O coque é uma substância que se mistura com o ferro para produzir o aço. Então, aço ou carvão coqueificável é produzido com carvão mineral, mas não pode ser lignito nem turfa, tem que ser a hulha e o antracito. E a hulha é o carvão mais abundante e o mais utilizado. Ou seja, as reservas de hulha são maiores que a de antracito, o antracito é um tanto quanto raro. Lignito e turfa não servem para produzir aço, somente para gerar energia. Então o carvão tem essa função também, que é ser uma matéria-prima de um insumo amplamente utilizado pela indústria. Com relação à geopolítica, os grandes produtores mundiais de carvão. Bom, disparadamente a China. A China detém aí quase a metade, né, da produção mundial de carvão, seguido pela Índia, Estados Unidos, mas observe que já cai aí, ó, de 44% para menos de 10%. A Austrália com quase 7%, Indonésia com 6% e a Rússia com 5% da produção mundial. Os grandes exportadores. Bom, apesar de ser grande produtor de carvão, a China ela fica com boa parte, né? Ela não é a maior exportadora de carvão. Quem mais exporta é a Austrália, depois a Indonésia. Rússia aparece em terceiro lugar. Então aqui nós temos uma sequência do quarto ao sexto, que aparece aqui do primeiro ao terceiro. África do Sul, que não está entre os 6 maiores produtores, mas é um país que tem uma reserva importante e exporta bastante. A China e os Estados Unidos aparecem mais no final da tabela, aqui entre os 6 maiores exportadores, mas são grandes exportadores também de carvão. Bom, quem mais importa? Bom, Japão, Coreia, Taiwan, Reino Unido, Alemanha e Índia. Observe, a Índia é um país que tem uma produção grande, mas mesmo assim depende de importação. Cerca de metade, tá certo, do carvão importado pelo mundo é importado por esses 6 países. Países com grande industrialização, dependentes aí dessa matéria-prima. Bom, o gás natural, como é que ele se forma? Como já foi dito anteriormente, o processo é muito parecido com o do petróleo. Você tem lá uma reserva de petróleo, o gás estará por perto, então sempre associado a poços petrolíferos. Composto por diversos gases, sendo que varia de 70% a 90% de gás metano, e ele é menos poluente na sua combustão em relação aos demais. Com relação à questão da geopolítica do gás natural, não são os mesmos países produtores de petróleo que detêm as maiores reservas de gás, mas aparece aí Estados Unidos e Rússia em primeiro lugar, depois países, né, do Oriente Médio como Irã, Catar, e aparece o Canadá, China, Noruega, países, ou seja, o gás não está tão concentrado como o petróleo, ele está um pouco mais distribuído. Não que seja uma distribuição perfeita, obviamente não, mas não chega a concentrar mais a metade numa única região do mundo. Você tem Estados Unidos e Rússia fora da principal área produtora, também o Canadá, na América do Norte, que não é a região do Oriente Médio. Os grandes exportadores, Rússia tem uma grande reserva, a segunda do mundo, e é o maior exportador. Aí aparece o Catar, que é um país com grande reserva, exporta bastante. A Noruega, que tem uma grande território de reservas de gás natural no Mar do Norte, aparece como uma grande exportadora. O Canadá aparece em quarto lugar, tanto nas reservas quanto na exportação. E a Argélia, que está aqui também entre os grandes detentores de reservas. Importadores. Japão, que é aquele país que é fortemente industrializado, mas quase não tem reservas minerais. A Alemanha, por uma razão muito semelhante do Japão. A China, que aparece como uma grande detentora, mas não é autossuficiente, ela precisa importar gás natural. Depois, países como Itália e Turquia aparecem como grandes também importadores. E a questão da importação do gás natural é o seguinte: a maioria é feita por gasodutos, porque transportar o gás em navios requer uma tecnologia um pouco mais avançada, que é manter ele fechado hermeticamente. Então, grande parte, 75% do comércio mundial de gás é feito por gasodutos, como é o caso do famoso gasoduto entre o Brasil e a Bolívia, construído na década de 1990. Certo? Então, esse assunto sobre combustíveis fósseis é isso que eu dei para vocês e espero ter contribuído com o conhecimento desse assunto também. Um abraço, até mais.